Veja que aqui você tem um vetor que está em verde, você tem esse número complexo aqui, que está em verde, e tem um número complexo que está em azul, tá? Então, se você multiplica esses dois vetores, o vetor z pelo vetor que está em azul, você obtém esse vetor que está em vermelho, que ele é obtido de forma muito simples, tá? Você simplesmente, esse ângulo daqui que esse vetor em vermelho faz com o eixo do x, veja que ele é a soma do ângulo em verde com a soma do ângulo em azul, tá? Você soma esses dois ângulos, tá? E o tamanho dele vai ser simplesmente o tamanho ou o módulo do vetor em verde vezes o módulo aqui do vetor que está em azul. Então, por exemplo, se você deixa esse vetor em azul como sendo o número i, tá? Perceba que esse vetor i, esse número complexo i, ele tem o tamanho dele igual a 1 e o ângulo igual a 90 graus, igual a π sobre 2. Então, toda vida que você multiplica qualquer vetor por i, simplesmente você está girando esse vetor em um ângulo de 90 graus. Não importa qual vetor você escolhe, tá? Por exemplo, agora se você toma um vetor que esteja dentro do círculo unitário, ou seja, a norma dele é menor do que 1, então ainda você vai estar girando esse vetor por um giro que é simplesmente a soma dos ângulos dos outros dois, mas a norma dele vai ser menor do que esse vetor. Por quê? Porque esse tamanho daqui vai ser menor do que 1. E a gente sabe que toda vida que a gente multiplica um número por 1, ele vai ser menor do que o número dado. Tá? Então, se esse outro cara, um dos dois, né, não precisa ser um dos dois, não importa aqui a ordem, tá? Se esse outro vetor tiver norma menor do que 1, você multiplica por esse, a soma ela vai diminuir, vai ter módulo menor do que o vetor dado, tá? Então, essa interpretação aqui geométrica de dois números complexos é muito importante, tá? Eu quero que vocês tenham isso em mente. Então, ó, a gente vai ter o seguinte agora, tá? Dado dois números complexos, a gente chama de... vai usar essa seguinte notação. Vou chamar de... Vou colocar assim uma tabela, tá? Nome, significado, e a notação, tá? Que matemático tem muita preguiça de escrever muito, tá? Então, você usa uma notação adequada para escrever pouco e quando você veja esses poucos símbolos que você usa, já lembre o que você já sabe. Então, a notação em matemática também é muito importante, tá? Então, em geral, aqui ó, vocês têm um módulo de Z. Módulo de Z, que é simplesmente o comprimento, vamos dizer assim, R do vetor Z, tá? Vou escrever assim. R de Z. E a notação que a gente usa é assim, módulo de Z, tá? Daqui a pouco eu faço desenho para tudo isso aqui. Você tem também o argumento de Z, tá? E é o ângulo, tá? É o ângulo θ que esse vetor faz com o eixo positivo do x, tá? É o ângulo... Opa, deixa eu escrever assim. Ângulo θ de Z. E a notação que, em geral, a gente usa é assim, tá? O argumento do vetor Z, tá? Você tem também a parte real de Z. A parte real de Z é a coordenada x de Z. Tá? E a notação que a gente usa é simplesmente assim, parte real de Z. Tá? Você tem também a parte imaginária de Z. Esse nome é péssimo, tá? O Gauss, ele queria usar um outro nome menos que não nos
espantasse tanto, a parte Gauss queria chamar esses caras de números laterais, tá? Porque não eram imaginários, não era coisa de outro mundo. Era simplesmente que estavam numa outra dimensão escondida, tá? Mas, enfim, esse nome pegou de imaginário e se usa até hoje em dia, é a coordenada y de z, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, é só abrir o microfone e falar, tá? Porque eu fico sem ver nada aqui. E a notação que se usa é assim, imaginária de z, tá? Você tem também o eixo real. Eixo real. E isso daqui é o conjunto dos números reais. Tá? Isso daqui não tem nenhuma notação para isso. Tem o eixo imaginário. Tem o eixo imaginário, que é o conjunto dos números imaginários. Imaginários e você tem o que a gente chama de conjugado, tá? O conjugado de Z. Conjugado complexo. Complexo, tá? O conjugado é simplesmente a reflexão de Z no eixo do X. No eixo do X, tá? E a notação que a gente usa vai ser essa daqui, Z bar. Beleza? Então, é isso, tá? Então, eu vou só fazer um desenho com com, com essa notação, tá? Então, aqui você tem um eixo coordenado. Esse cara daqui é o eixo real, tá? Então, esse aqui, em geral, a gente chama assim, eixo real. Tem o eixo imaginário, tá? Que é o eixo imaginário do eixo de x. Dado um vetor, um número complexo z igual a x mais y, então esse cara tem uma determinada distância para a origem, tá? A gente chama r, essa distância daqui, r de módulo de z, tá? Que é o módulo de z. A gente viu também que... Opa! A gente viu também que esse vetor aqui, ó, esse vetor z, ele faz um certo ângulo com o eixo real, tá? Esse ângulo daqui a gente chama de θ, tá? Então, nessa notação, você pode escrever um número complexo z como sendo r, tá? Vezes cosseno θ mais i seno θ, tá? Uma notação que é muito usada também na engenharia é simplesmente você escrever o módulo do vetor, aí você coloca o símbolo de um ângulo, tá? E o argumento, rθ, tá? Uma notação que é usada principalmente em alguns livros lá de engenharia, tá? Então, quando vocês verem essa notação daqui, isso aqui é um símbolo de um ângulo, esse cara daqui é simplesmente para escrever esse número complexo aqui de cima na sua forma polar, que a gente chama, tá? Forma polar. Não é muito comum hoje em dia, mas ainda é encontrado em alguns livros, principalmente alguns livros de engenharia, de física, tá bom? Então, se você tem o número complexo z, você tem também a sua reflexão em relação ao eixo do x, tá? Então, você tem esse outro vetor aqui, esse outro número complexo aqui, que é o seu conjugado. Se esse cara for dado por x mais y, o seu conjugado é dado por x
menos y, tá? Uma outra observação que eu quero fazer, tá? É que veja que esse ângulo daqui, quando for o ângulo, é um ângulo sempre que tem uma certa orientação, tá? Quando você estiver olhando essa orientação no sentido anti-horário, partindo do eixo do x, então esse ângulo θ vai ser um ângulo positivo. Agora, se eu vejo essa orientação assim, ó, veja que eu estou caminhando daqui para cá, então esse ângulo daqui, em geral, ele vai ter a medida menos θ, tá? Se esse daqui é θ, veja que nesse caso foi apenas uma reflexão, tá? Mas toda a vida que eu ande no sentido horário, o ângulo vai ser dado pelo sinal negativo. E se eu andar no sentido anti-horário, ou seja, com essa orientação daqui, então o seu ângulo ele pode ser dado por vai ser representado por um número negativo, tá? Uma outra observação que eu quero fazer é que esse argumento em geral ele não é único, tá? Então deixa eu só colocar aqui você tem a parte real de Z, que é esse cara. Deixa eu só completar a figura. Parte real de Z, que vai ser esse comprimento daqui. Tá? Parte real de Z. E você tem também a parte imaginária de Z, que é esse cara daqui. Imaginária de Z. Pronto, eu acho que isso completa o que eu tinha escrito. E como eu estava falando, uma observação importante é que como a função cosseno e a função seno, elas são funções periódicas, o argumento de um número complexo, ele não é único, tá? Porque você pode escrever isso daqui como sendo R igual ao cosseno de θ mais 2kπ, tá? Mais I vezes seno de θ mais 2kπ, tá? Ou seja, se você dá voltas inteiras no plano, não altera a direção do número complexo, tá? Se você dá uma volta nesse sentido, você para no mesmo ponto, tá? Duas, três, quatro voltas, seja ela no sentido anti-horário ou no sentido anti-horário, tá? Então, o argumento daqui, ele, em geral, ele não é único, tá? Se θ é um argumento de Z, então, por essa observação que a gente fez, θ mais 2kπ também vai ser um argumento do seu número complexo. Também é o argumento de Z, tá? Ou seja, se você der voltas, o seu argumento ele muda, tá? O seu argumento muda, mas ainda representa o mesmo número complexo, tá? Deixa eu ver se eu vou escrever mais algumas outras propriedades que são interessantes é que vou escrever rapidamente, tá? Eu vou deixar algumas na lista de exercício que eu vou disponibilizar para vocês depois de aula, tá? Algumas propriedades são essas, tá? Que o módulo de Z ele é igual a você multiplicar o Z pelo seu conjugado, tá? Toda vida que você toma o conjugado de um produto de dois números complexos, tá? Então, isso aqui eu vou colocar com propriedade 1, aqui com propriedade 2. Isso daqui vai ser o produto do conjugado de Z1 vezes o produto do conjugado de Z2, tá? O θ, ele vai ser dado pelo tá, propriedade 3, colocar assim, que é a tangente do argumento de Z, a tangente de θ. Lembre que a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, ele vai ser igual ao y sobre x, só que na nossa notação,
ele é igual à parte imaginária de Z dividido pela parte real de Z, tá? Onde o θ é um argumento do Z, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma propriedade legal. Tem várias, tá? Que eu vou deixar como exercício para vocês verificarem. Bom, era isso. Agora vamos passar para a próxima parte. Deixa eu adicionar. Tá? Também vale, tem uma que vale mencionar que é a desigualdade triangular, tá? Porque vale no plano. Toda vida que você soma dois números complexos e, e soma esses dois caras e olha o módulo desses caras, isso sempre vai ser menor ou igual que o módulo de Z1, tá? Que o tamanho desse cara mais o tamanho de Z2, tá? Essa desigualdade daqui é conhecida como a desigualdade triangular.